Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 20 da Confissão de Fé Batista, de 1689, que é a nossa Confissão de Fé. E hoje falaremos sobre o Evangelho e a extensão da sua graça. Na semana passada, a EBD foi sobre a lei de Deus. Então, o Caio, quem deu a EBD, a gente falou sobre a lei de Deus. Algumas perguntas talvez devem ter ficado, né? Como o irmão João também perguntou a respeito do matrimônio e outras perguntas também. Essas perguntas elas vão ser respondidas nas próximas EBDs, que é a explicação de como que a lei de Deus ela é explicada em aspectos da nossa vida. Então, a gente vai falar sobre matrimônio, a gente vai falar sobre casamento, a gente vai falar sobre política, a gente vai falar sobre outras questões também nas próximas EBDs, tá bom? Então, a gente vai responder mais claramente algumas dúvidas. Mas antes de falar sobre esses aspectos mais práticos, a gente precisa ir para a base daquilo que nós cremos, que é o Evangelho e a extensão da graça de Deus. Qual o problema, quero fazer uma pergunta para você, qual o problema de acreditar em várias coisas? De não ter uma definição do que é certo e do que é errado? Qual que é o problema disso? O que vocês acham? É uma pergunta, né? É uma pergunta. É pela fé que eu tenho em Deus. Ok, mas a pergunta é, qual é o problema de uma pessoa não acreditar em nada? No sentido assim, ela não define o que é certo e o que é errado para a sua vida. Qualquer coisa pode ser certa, qualquer coisa pode ser errada. Esse é o problema, que para ela qualquer coisa serve. Ok, então para ela qualquer coisa serve, né? Porque para ele tudo está bem. Aquele que tem Deus na vida, tudo está bem. Justamente. Então, vocês acham que existem pessoas que para ela qualquer coisa pode ser verdade? Existem pessoas que agem dessa maneira? Não, a sua verdade pode ser verdade, a minha verdade pode ser verdade também. Qualquer coisa pode ser verdade. Tem muito. A gente escuta bastante isso, né? Tem muito. Tem um livro, né, e depois se tornou filme, e é famoso, tanto livro tanto filme, que é Alice no País das Maravilhas. Acho que talvez todos assistiram o filme ou então já ouviram falar sobre esse filme e sobre esse livro. E tem uma parte que a personagem principal, que é a Alice, ela está meio que perdida no País das Maravilhas, que é conhecido lá, e de repente ela encontra, se não me engano, a história, eu acredito que seja o gato, que é o gato Chester. E aí o gato, ele está no meio de uma bifurcação, ou seja, dois caminhos, não lembro se eram dois ou se eram três, mas dois caminhos, e dois caminhos que levavam a lugares diferentes. E aí o gato pergunta para Alice, para onde você vai? Do jeito dele, né? Para onde você vai? E a resposta da Alice é, eu não sei. Eu não sei para onde eu vou, eu não sei aonde eu quero chegar. Ele pergunta, aonde você quer chegar? E a resposta dela é, eu não sei para onde eu quero chegar. Não sei, eu estou perdida aqui, eu não sei onde eu quero chegar. Então a resposta do gato é, então qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. Não existe um caminho certo e não existe um caminho errado se você não tem um objetivo da sua vida. Se você não tem um objetivo para a sua vida, então qualquer caminho serve. O que isso tem a ver, o que essa história tem a ver com o Evangelho? O que isso tem a ver com o Evangelho? Pensa comigo. Todo mundo, ou se você for perguntar para a maioria das pessoas, todos querem chegar ao céu, não é mesmo? A maioria das pessoas, pelo menos, elas querem chegar ao céu. O objetivo da vida delas é, não, eu quero chegar ao céu. Ou pelo menos gostaria disso. Raramente tem alguns ali, meio perdidos da vida, que querem ir para o inferno. São satanistas e não sei por que querem ir para o inferno. Ou então querem ir para um nirvana, ou então não querem ir para lugar algum. Né? Simplesmente eles acham que depois de morrer, a gente não vai para lugar nenhum.
Mas a maioria das pessoas, grande parte, quer ir para o céu. Se eu quero ir para o céu, o que eu preciso fazer? Eu preciso, no meio dessa bifurcação, eu preciso saber qual o caminho que me leva para o céu. Qual é o caminho que me leva corretamente para o céu? Justamente. Então, eu preciso saber qual é este caminho que me leva para o céu. Se eu não souber, ou primeiro que se eu não tiver o objetivo de chegar no céu, qualquer caminho vai servir. Você pode ser católico, você pode ser budista, você pode ser espírita, você pode seguir a religião que você quiser, porque afinal, para você tanto faz chegar no céu ou não. Mas a pessoa que realmente se preocupa em chegar ao céu e também em viver eternamente e ser salva dos seus pecados e não ir para o inferno, ela precisa saber qual é o caminho correto. Qual o caminho correto? E o caminho correto, que nós já sabemos, que nós conhecemos, eu espero que você conheça, este caminho correto é o Evangelho, é a extensão da graça de Deus. Não há um caminho diferente. E por isso que eu quero deixar bem claro nessa aula sobre o que é o Evangelho, deixar bem claro que não existe uma outra opção. Não existe um outro caminho. E eu creio fielmente e piamente que este é o único caminho correto. Não existe um outro caminho. Então, meu papel aqui é o papel ali do gato, de falar, do gato Chester, de falar qual é o caminho correto para se chegar ao céu. O caminho correto é através do Evangelho de Deus. O que é então o Evangelho de Deus? Primeiro ponto do nosso estudo aqui. O pacto das obras, ele começa dizendo, o pacto das obras foi quebrado pelo pecado e tornou-se inútil para conduzir a vida. Então, Deus se agradou em desvelar a promessa de Cristo, a semente da mulher, como o meio de chamar os eleitos, gerando neles a fé e o arrependimento. A gente já vai ler esse texto bastante conhecido. Mas vamos explicar essa primeira frase aqui. O que é o pacto das obras? O pacto das obras foi o pacto que Deus fez com Adão. Qual foi o pacto que Deus fez com Adão? Se você me obedecer, você vai continuar sendo salvo. Então essa era o meio de salvação de Adão. Como que Adão era salvo? Em certo sentido, Adão era salvo pelas suas obras. Por quê? Se ele continuasse obedecendo ao Senhor, se ele não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele iria continuar sendo salvo. Ele não tinha pecado ainda. Então esse foi o pacto que Deus fez com Adão. No entanto, esse pacto, essa aliança, alguns chamam de aliança, preferem a palavra aliança, essa aliança das obras, ela foi quebrada. Por meio do quê? Por meio do pecado. No entanto, Deus, então, ele demonstra que é inútil você tentar ser salvo pelas obras novamente. É inútil você tentar somente obedecer ao Senhor para ser salvo. É impossível você ir por esse caminho. É impossível você tentar ser salvo pelas obras, porque você não vai conseguir. Por que você não vai conseguir? Porque tem uma barreira no meio desse caminho, e essa barreira no meio desse caminho se chama pecado. É impossível que as pessoas sejam salvas, então, como muitos pregam por aí, muitos ensinam, ser salvos pelas obras. Não tem como. É impossível. Então, o que Deus fez? Ele começou, lá em Gênesis 3,15, a prometer uma salvação. Lá em Gênesis 3,15, vamos ler. Alguém pode ler em alta voz para nos ajudar? Ok, texto bem conhecido, preguei recentemente nesse texto, É o que nós chamamos de proto-evangelho.
o princípio do Evangelho, a primeira vez que o Evangelho foi anunciado. O que é esse proto-evangelho? É a promessa de que se Adão agora confiasse de que viria um descendente de Eva para esmagar a cabeça da serpente, confiando nesse descendente, ele seria então salvo. Então, como que Adão, Eva e outros foram salvos? Crendo que viria um descendente e esmagaria a cabeça da serpente. E esse descendente, então, os salvaria e os traria de volta, então, para o Éden. Então, ele continua aqui a frase. Nessa promessa, a essência do Evangelho foi revelada e é feita eficaz para a conversão e salvação dos pecadores. Então, na promessa do Redentor, é que a essência do Evangelho ela foi revelada. Como então que as pessoas... Quero que você me responda, tá? Como que as pessoas são salvas no Novo Testamento? Pela fé em Cristo. Como que as pessoas eram salvas no Antigo Testamento? Crendo na promessa de Cristo. Então perceba que a salvação ela vem de um só nome, de uma só pessoa, tanto no Antigo e tanto no Novo Testamento. É a mesma fé. A fé em quem? A fé no Messias. Se for falar mais bonito, né? No Meshiach, que é o ungido, o Christus. Então, crendo no Messias, é então que nós somos salvos. Tanto no Antigo e tanto no Novo. É a mesma fé. Vamos abrir lá em Apocalipse 13, versículo 8. Você pode me ajudar lendo, caso você ache primeiro. Apocalipse 13, versículo 8. Sua versão está diferente da minha. Talvez uma parte do seu versículo está ali talvez no 7. Eu vou ler aqui na minha versão, que diz assim. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes ou desde a criação do mundo. Então, o que é interessante, né? Por mais que o texto está diferente aqui, mas está a mesma ideia, a ideia que nós queremos chegar aqui. A pergunta é, quando que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito decidiram que Jesus Cristo morreria pelos nossos pecados? Quando que isso aconteceu? Desde a fundação ou desde antes? Então, desde antes da fundação do mundo, Deus já tinha planejado, já tinha determinado como seria que Cristo viria ao mundo para ser morto como cordeiro. Então o texto diz, ele foi morto desde a criação do mundo. Ou seja, a vinda de Cristo Jesus à Terra não foi a décima opção de Deus. Como hoje, por exemplo, na pregação, a gente vai falar sobre a Arca de Noé, né, o dilúvio, especificamente hoje é quando realmente enche a Terra no dilúvio. E não é, por exemplo, a primeira opção de Jesus. Poxa, eu vou fazer o dilúvio para ver se vai dar certo. Para ver se as pessoas agora vão ser salvas. Aí depois, poxa, agora eu vou enviar Moisés e as pessoas vão crer na lei e aí vão ser salvas. Aí depois, não, agora eu vou enviar, qualquer outra pessoa para ver se por meio daquela pessoa as pessoas vão ser salvas. Eu vou enviar juízes. Agora eu vou enviar reis. E aí as pessoas vão ser salvas por meio dos reis. Não foi opções de Deus. Deus já tinha determinado que o único modo, o único nome que as pessoas poderiam ser salvas é por meio de Cristo Jesus. Jesus não foi a última opção, ele é a primeira opção. Na verdade, antes de nós pecarmos, antes de existir o pecado, Deus já sabia que ele teria que enviar, Deus Pai já sabia que ele teria que enviar Cristo Jesus para morrer
na cruz por nós. Esse texto de Apocalipse 13:8 deixa isso bem claro. Então, é uma promessa, e crer nessa promessa era o modo como as pessoas eram salvas no Antigo Testamento. Crer nessa promessa que foi cumprida em Cristo Jesus é a forma como nós somos salvos no Novo Testamento. Então, continuando, ponto 2 aqui. Antes de ir para o ponto 2, alguma pergunta até aqui sobre isso que a gente abordou? Então, a pergunta do Caio é se a salvação não é por meio dos sacrifícios, para que o sacrifício? Porque os sacrifícios eram uma demonstração da fé. Então, a lei era uma demonstração, a lei, o cumprimento da lei, a obediência da lei, você não era salvo pelo cumprimento, pela obediência da lei. Ninguém era salvo por causa disso. Por isso que Paulo diz que a lei, ela só serviu, em certo sentido, para mostrar que nós somos pecadores. Os sacrifícios, eles serviam para demonstrar a fé. Então, de várias maneiras. Primeiro, o sacrifício de ofertas, ele servia para eu demonstrar a minha gratidão ao Senhor. E o sacrifício da redenção, da purificação, ele servia então para demonstrar que eu confio no Cordeiro que há de vir. Que eu confio naquele Cordeiro que virá. Então, é algo futuro, né? Uma promessa, é uma confiança nessa promessa, ok? Vamos lá. Segundo ponto, então. Essa promessa de Cristo e da salvação por meio dele é revelada somente pela palavra de Deus. Então, a promessa de Cristo e da salvação é revelada somente pela palavra de Deus. Vamos lá para Romanos 1, versículo 17. Alguém pode ler? Romanos 1, 17. Isso, porque... Esse mesmo. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo virá pela fé. Então, a palavra de Deus é quem nos revela, é quem nos mostra, é a única forma de nós cremos na salvação. É a única forma. Continuando então. Nem as obras da criação ou providência com a luz da natureza desvelam a Cristo ou a graça por meio dele, nem mesmo de uma forma geral ou obscura. Muito menos, eu vou continuar aqui, muito menos os homens destituídos da revelação dele, pela promessa ou evangelho, poderiam ser assim habilitados para alcançar a fé salvífica ou arrependimento. Então, o que ele está explicando aqui para nós? As obras da criação, a luz da natureza, elas não podem nos ensinar, nos revelar quem de fato Cristo é. Nem de uma forma geral, nem mesmo de uma forma geral ou obscura. Então, nós não podemos crer em Deus somente por meio de olhar para a natureza. Então, Salmo 19, quero ler com vocês, se você puder abrir comigo. Não é um dos textos que está linkado aqui. Salmo 19. É um texto que prova que nós, apesar da natureza revelar que existe um Deus, não revela quem é esse Deus. Então vamos lá. Ele diz lá no Salmo 19: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama as obras das suas mãos. Um dia fala isso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Então ele começa a falar que os céus declaram a glória de Deus. Os céus mostram quem Deus é. Ou melhor dizendo, os céus mostram que existe um Deus. A natureza mostra que existe um Deus.
No entanto, a natureza não nos revela quem é esse Deus. Quem é Cristo Jesus? E por isso, o texto continua no versículo 7, em que diz: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. E depois o versículo 12, em que ele fala: quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que eu desconheço, também guarda o seu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem, então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Então, do 7 até o 11, especificamente o versículo 11, eu vou ler aqui também, que diz: porque por elas o teu servo é divertido, a grande recompensa em obedeceres. Então ele está dizendo, nós não podemos conhecer, não podemos saber quem é esse Deus através da natureza. Então, como nós sabemos quem é este Deus? Por meio da palavra. Como eu posso conhecer a Cristo? Como eu posso saber quem é Cristo Jesus? Por meio da palavra de Deus. Isso mesmo, por meio da palavra de Deus. Terceiro ponto, então. Alguma pergunta daqui, irmãos? Então, vamos lá. Deixa eu tentar entender essa pergunta. Deixa eu tentar entender a pergunta. Então, você está perguntando, um cristão, mesmo que ele tenha fé, ele não pode crer que ele vai ser salvo pelas obras. É isso. E aí, se um ímpio ele fizer, mesmo que ele faça coisas boas, se ele não tiver fé, ele não vai ser salvo. Essa é a sua pergunta, é isso? Justamente. Então, mesmo que um cristão, ele ache que, ou achar que ele é um cristão, ele achar, eu sou salvo pelas obras. Se ele não tiver fé em Deus, não vai ser salvo. Se não tiver fé em Deus, fé em Cristo Jesus, não vai ser salvo. Por quê? Porque uma pessoa que crê em Cristo Jesus para a salvação, ela entende que ela não pode ser salva pelas suas próprias obras. Ela entende que ela não pode ser salva por aquilo que ela faz. Ela deposita toda a sua fé em Deus. Deposita toda a sua fé em Cristo Jesus. Na morte e ressurreição de Cristo Jesus. Um ímpio, ele precisa acreditar nisso. Ainda que ele pratique coisas boas, ainda que ele faça o bem, ainda assim ele não pode ser salvo. Por quê? Porque ele precisa se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus. Eu só sou salvo quando eu entendo que eu não consigo me salvar. Eu só sou salvo quando eu entendo que eu não consigo, de fato, me salvar. Então eu preciso de Cristo Jesus. Por isso que nós falamos, né, que é o sola Christus, somente Cristo Jesus. Somente Cristo Jesus salva. Não são os meus atos, não são minhas boas obras, é somente Cristo Jesus. Aleluia. Ok? Terceiro ponto, então. Vamos lá. Terceiro ponto, vamos lá. A revelação do Evangelho aos pecadores, feita em diversas épocas e por diversos lugares, com a adição de promessas e preceitos para a obediência requerida nele, em relação a nações e às pessoas às quais é concedida, acontece meramente a partir da soberana vontade e beneplácito de Deus. Eu vou explicar, além desses textos, Atos 16, versículo 7. Se você puder abrir comigo, Atos 16. Ok. No versículo 6 também diz assim: Paulo e seus companheiros viajaram pela região de Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. O que parece meio estranho isso, né? Como assim eles foram impedidos de pregar o Evangelho? Impedidos por quem? Por meio do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo não queria que eles pregassem naquele lugar. Não queria que eles pregassem para aquelas pessoas naquele momento. Não é que o Espírito Santo não queria que aquelas pessoas fossem salvas, mas não era o planejamento do Espírito Santo para que aquelas pessoas fossem salvas naquela hora. Em outro texto, que eu não vou me recordar aqui agora, Paulo
já vê o contrário. Ele vai para algum lugar e diz o seguinte: o Espírito Santo está nos levando para lá, porque lá há eleitos de Deus. Lá há pessoas para serem salvas. O que isso nos revela? O que isso nos mostra? Que o Espírito Santo, Deus, ele salva pessoas, salva nações, leva missionários para pregar a outras nações, segundo a sua vontade, segundo o seu beneplácito. O que é beneplácito? A vontade bondosa de Deus. Então, muitas vezes, a gente coloca assim, né? Ah, mas e aquelas pessoas que estão morrendo sem conhecer o Evangelho? E aquelas pessoas que estão lá no meio de um país sem conhecer o Evangelho? Nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos enviar um missionário para lá, porque elas estão morrendo sem conhecer a Cristo. É verdade essa frase? Sim ou não? Sim, é verdade. É verdade. As pessoas estão morrendo sem conhecer a Cristo e precisamos enviar um missionário para lá. No entanto, essa não pode ser apenas nossa intenção. Qual que deve ser nosso pensamento? Eu vou enviar um missionário para tal lugar para pregar o Evangelho, porque o Espírito Santo está nos conduzindo a pregar o Evangelho em tal lugar. O Espírito Santo vai usar aquele missionário para alcançar aquelas pessoas que já estão eleitas, que já são eleitas por Deus. Isso nos tira, humanamente falando, um peso no sentido de que pessoas estão morrendo sem Cristo. Ninguém morre sem Cristo. Todas as pessoas que Deus quer salvar, Deus vai salvar, independente de nós. Deus vai salvar independente de nós. Todas as pessoas que Deus quer salvar, Ele vai salvar. No entanto, Deus quer nos usar para que a gente possa pregar o Evangelho. Então, Deus, por meio da sua soberana vontade e do seu beneplácito, leva pessoas a pregar o Evangelho nos lugares aonde Ele quer que o Evangelho seja pregado. Segundo ponto, continuando aqui. Salvação não é dada pela virtude de qualquer promessa devido aprimoramento das habilidades naturais do homem, pela virtude da luz comum recebida sem essa revelação, o que ninguém jamais fez ou pode fazer. Vamos ler Romanos 1, versículo 18. Deixa eu ver a parte que nós vamos ler aqui. Vamos ler apenas o versículo 32. Alguém pode ler? 32. Ok, o que o texto está dizendo? Então, 18 em restante a gente já conhece bastante. Paulo está colocando aqui que há pessoas, né, está falando especificamente para os romanos, para os judeus, que conhecem a palavra, que conhecem o Evangelho, mas rejeitam a Deus. Conheceram Jesus, o Jesus foi pregado para os romanos, mas muitos rejeitaram a Deus, rejeitaram a Cristo Jesus. E o versículo 32 diz assim: embora eles conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticar essas coisas repugnantes, mas também aprovam aqueles que as praticam. O que o texto está dizendo? O Evangelho não foi pregado para as pessoas? Sim, foi pregado. E ainda assim elas não creram por quê? Porque não é pelas suas próprias habilidades que elas são salvas. Não é porque ela tem mais conhecimento do que outra. Não é porque ela é mais bem financeiramente do que outra e por isso ela é salva. Não é pelas suas próprias habilidades naturais do homem que a pessoa, então, entende o Evangelho. Não tem como uma pessoa dizer: eu criei no Evangelho porque eu sou bom. Eu criei no Evangelho porque eu tenho uma consciência boa. Eu criei no Evangelho porque eu sou inteligente. Ninguém pode dizer isso. Por que a gente crê no Evangelho? Por causa do Espírito Santo. Então, continuando,
E, portanto, em todas as épocas, a pregação do Evangelho tem sido concedida a pessoas e às nações de forma mais ampla ou limitada, em grande variedade, de acordo com o conselho da vontade de Deus. Então, por que as pessoas não são salvas? Muitas vezes é porque Deus não quer. Porque o Evangelho não é pregado em um lugar longínquo. Muitas vezes, e coisas que nós nunca vamos entender, mas muitas vezes é porque Deus não quer que o Evangelho seja pregado naquele lugar, naquele momento. No entanto, se Deus quiser alcançar aquelas pessoas, se Deus eleger aquelas pessoas para serem salvas, elas vão ser salvas independente daquilo que a gente faz. Não depende de nós a salvação. E Deus vai levar pessoas de uma forma extraordinária, de uma forma que nós não conseguimos entender. Deus vai levar pessoas a alcançar aquelas pessoas que Deus quer que sejam salvas. Então, o Evangelho, ele vai ser pregado a quem Deus quer. Sempre vai ser pregado a quem Deus quer. Isso não está no nosso controle. Isso não está em nossas mãos. E aí a gente pode pensar assim, então se o Evangelho não está em nossas mãos, se o Evangelho não... ou melhor dizendo, se a pregação do Evangelho não está em nossas mãos, se pessoas vão se converter, mesmo que a gente não faça nada, então não vamos fazer nada, né? É isso. Então, já que a pessoa vai ser salva, independente se eu, Samuel, fizer alguma coisa ou não, então eu não vou fazer nada. Afinal, as pessoas irão ser salvas. É isso que muitas pessoas pensam sobre os calvinistas. Já que os calvinistas acreditam que todo mundo vai ser salvo, já que todo mundo acredita, né, já que os calvinistas acreditam que todo mundo vai ser salvo, então, não vamos pregar o Evangelho. Porque afinal, né, todo mundo vai ser salvo, então não vamos pregar o Evangelho. Por que pregamos o Evangelho? Porque os maiores missionários foram calvinistas. Porque os maiores missionários acreditavam nisso que nós estamos colocando aqui. Porque justamente porque a salvação não dependia deles. Porque eles entendiam que eles são usados por Deus da maneira como Deus quer. Justamente porque a salvação depende de Cristo. Se uma pessoa para ser salva depender de mim, então ela vai para o inferno. Porque eu não sou poderoso para convencer ninguém de crer no Evangelho. Eu não tenho poder algum para simplesmente fazer uma pessoa crer no Evangelho. É impossível. É impossível eu convencer alguém a crer no Evangelho. Então, por que eu prego o Evangelho? Porque eu sei que Deus é poderoso para fazer a pessoa crer em Cristo Jesus. Porque eu sei que Deus quer me usar para pregar o Evangelho, mesmo com minhas limitações, mesmo se eu não prego o Evangelho completo, mesmo se eu não seja tão bom em falar sobre o Evangelho para alguma pessoa, mesmo que eu só diga para a pessoa, vai para a igreja, vamos para a igreja comigo. Ainda assim, se Deus quiser salvar aquela pessoa, vai salvar, independente de mim. E é por isso que isso nos ajuda a pregar ainda mais o Evangelho. Vamos então para o último ponto, que diz assim: apesar do Evangelho ser o único meio exterior de revelação de Cristo e da graça salvífica, e é, como tal, para isso, abundantemente suficiente, ainda assim, para que os homens que estão mortos em delitos possam nascer de novo, serem vivificados ou regenerados, é necessário uma obra eficaz e invencível do Espírito Santo sobre toda a alma, para produzir neles uma nova vida espiritual, sem a qual nenhum outro meio será suficiente para a sua conversão a Deus. O que ele está nos falando aqui então? O Evangelho, ele é o único meio exterior para que uma pessoa seja salva. A pregação do Evangelho é a única forma de uma pessoa ser salva. No entanto, não tem como
né, nós, como homens, mortos em nossos delitos e pecados, sermos vivificados sem que o Espírito Santo faça isso em nossos corações. Não tem como, é impossível. Precisa de uma ação exterior do Espírito Santo para produzir em nós uma nova vida espiritual. O que eu gosto de dizer é que muitas vezes nós pregamos o Evangelho como arminianos. Mas no fundo, o que acontece no meio espiritual, na forma como Deus salva pessoas, é uma forma calvinista. O que eu quero dizer com isso? Significa que só pelo fato de sermos reformados calvinistas, nós podemos chegar e podemos dizer assim, olha, nunca faça apelo. Né? Tem alguns mais radicais, nos dizem assim, nunca pode fazer apelo. Eu, de fato, acho exagero de muitas vezes ficarem fazendo apelo na igreja. Eu acho exagero. No entanto, o apelo, ele é necessário, e o que eu quero chamar de apelo, daqui a pouco eu vou explicar o que é isso, ele é necessário para que uma pessoa seja salva. Como? Como que é o apelo? Não é levante sua mão e venha aqui à frente, mas é se arrependa dos seus pecados, crê em Cristo Jesus, entregue a sua vida a Cristo Jesus. Isso é necessário para que a pessoa então seja transformada por Cristo Jesus e então receba a salvação. No entanto, de forma espiritualmente falando, o Espírito Santo já está quebrantando o coração daquela pessoa. O Espírito Santo já está abrindo o coração daquela pessoa para que aquela pessoa creia. E é Deus quem abre o coração daquela pessoa para ela crer. Então não é o meu apelo que fez com que aquela pessoa fosse salva. Não, foi o Espírito Santo. A pessoa vai ser salva com apelo ou sem apelo. Ela vai ser salva de qualquer maneira. No entanto, eu tenho que convidá-la à salvação. Eu tenho que, na verdade, pregar uma mensagem para que ela se arrependa, que é o que Jesus fazia. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Arrependam-se e sejam salvos. Arrependam-se porque o reino de Deus está próximo. Vamos lá, está concentrar aqui. Arrependam-se porque o Evangelho, o reino de Deus está próximo. Então, se eu não pregar o Evangelho, a pessoa vai ser salva ainda assim? Vai. Se eu não pregar um apelo de arrependimento, a pessoa vai ser salva? Sim. No entanto, quando eu falo de Cristo Jesus para aquela pessoa, mesmo que seja, olha, Jesus morreu por você. Mesmo que seja, olha, Jesus morreu na cruz. De forma simples. Ainda assim, a pessoa, por meio do Espírito Santo, ela vai crer. Mas se não tiver o Espírito Santo não quiser que aquela pessoa se converta, eu posso pregar o Evangelho para a pessoa durante toda a vida e fazer diversos apelos, fazer uma pantomima, fazer um teatro, fazer um quadro cênico, fazer o que for. A pessoa pode vir para a igreja diversas vezes, mas se o Espírito Santo não quiser quebrar aquele coração, ou então quebrar somente no final da vida daquela pessoa, é Deus quem manda. É Deus quem sabe. Então eu não posso ficar desesperado com isso, no sentido de, e agora? O que eu vou fazer? Aquela pessoa não é salva. O que eu vou fazer é pregar o Evangelho, orar por ela, orar incessantemente por ela, mas quem vai salvar ela é o Espírito Santo. Então a salvação depende de quem? Depende de Cristo, para morrer na cruz por nós, e depende do Espírito Santo em converter aquela pessoa. Não tem como uma pessoa ser salva se não for dessas duas formas. Não tem como uma pessoa ser salva se não for dessas duas maneiras, por meio da ação de Cristo, por meio da ação do Espírito Santo. Quero encerrar então lendo João, capítulo 6. Só bater palma não, viu? João 6, versículo 22. Desculpa, 44. João 6, 44. Eu vou ler aqui.
a partir do 43. 43 até o 45, ou 46, tá? Diz assim, respondeu Jesus, parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Vou ler o 47 também. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Então o que ele está dizendo? Olha que interessante. Primeiro, ninguém pode vir ao Pai se o Pai que me enviou não atrair aquela pessoa até Cristo. Então a pessoa não pode ser salva, não pode ir até Deus, se Deus não trouxer aquela pessoa até Cristo. E então Jesus vai ressuscitar aquela pessoa no último dia. Mas olha que interessante, 45. Está escrito nos profetas, todos serão ensinados. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Todos serão ensinados. O que ele quer dizer com isso? Que todos aqueles que vão ser salvos, que Deus planejou que a pessoa fosse salva, todos serão ensinados por Deus. Todos vão ouvir o Evangelho. Alguns vão crer, outros não vão crer, mas a eleição, mas Deus, por meio da eleição, Ele vai salvar quem Ele quer. Voltando então, crer em tudo isso nos faz ter mais amor pela missão ou menos amor? Muitos podem olhar para isso e dizer mais amor pelo Evangelho ou menos amor pelo Evangelho. Alguns podem dizer, já que todo mundo vai ouvir de Deus, todas aquelas pessoas que vão crer, elas já vão ouvir de Deus mesmo. Já que todo mundo vai crer, quem Deus quiser salvar, Deus vai usar alguma maneira para que aquela pessoa receba a salvação e então receba a pregação do Evangelho, seja salvo por Deus. Então, já que todo mundo que Deus quiser salvar, Deus vai salvar, então não precisa de mim. Então não precisa que eu faça alguma coisa. Pelo contrário. Como eu disse, pelo contrário. Por que pelo contrário? Porque já que Deus vai salvar quem Ele quer, a responsabilidade não está nas minhas costas. A responsabilidade está sobre as costas de Deus. E Deus vai fazer, por meio de mim, pregar o Evangelho. Deus vai pregar o Evangelho por meio de mim. Porque Ele quer. E eu sou como um instrumento em suas mãos para anunciar o Evangelho a quem Deus quer. E Deus vai então me usar e eu com alegria anunciar o Evangelho, mesmo que seja o mais básico possível, porque isso não depende de mim, mas eu posso fazer parte. E Deus nos chama e nos convida a fazer parte. E nós precisamos anunciar o Evangelho. Alguma pergunta? Irmão, todas as pessoas que não creem em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, elas não são salvas. Mesmo que na terra ela viva uma vida de sofrimento, mesmo que na terra ela aconteceu várias situações na vida dela, ainda assim, se ela não crer em Cristo Jesus, ela não pode ser salva. Ela não pode ser salva. Por mais duro que isso pareça, e é difícil mesmo, mas ainda assim, se ela não crer, se ela não se arrepender dos seus pecados, ela não será salva. Então, como nós somos salvos? Por meio de Cristo. Por meio de Cristo. E é por isso que nós temos a responsabilidade e a alegria de poder participar disso, de pregar o Evangelho àqueles que ainda não conhecem. Nós temos essa responsabilidade de pregar o Evangelho àqueles que ainda não conhecem, sabendo, cientes, de que se a pessoa não crer, de fato, que a Bíblia deixa bem claro, mesmo que ela sofra na terra, ainda assim, ela não pode ser salva. O único meio de salvação é através de Cristo Jesus. Se não for por meio de Cristo, como eu falei no começo, todo mundo quer ir para o céu. Todo mundo quer morrer para o céu.
No entanto, se ela não for até Cristo, não tem como. Se ela não for até Cristo, não tem como ela ser salva. Então, a gente fala, não, ela não foi até Cristo, mas é Deus quem vai, então, até ela. Então, se ela não crer em Cristo Jesus, não tem como ela ser salva. É somente por meio da fé em Cristo Jesus que nós somos salvos. Ok? Alguém tem mais uma pergunta? Não? Passamos nosso tempo aqui. Vamos orar então, irmãos? Vamos orar. Pai querido, obrigado pelo seu amor, pela sua graça sobre nossas vidas. Obrigado, Pai, pelo Evangelho que foi prometido a nós desde antes da criação do mundo. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor escolheu salvar a quem o Senhor quer. Não é por mérito nosso, não é porque somos mais inteligentes do que outros, mas é porque o Senhor quis. É porque o Senhor entregou o Cristo Jesus para morrer na cruz por nós, para que nós pudéssemos ser salvos. Ó Deus, pedimos que o Senhor nos ajude, ó Pai, a crer nisso e a pregar o Evangelho, para que pessoas sejam salvas por meio da pregação do Evangelho, por meio de Cristo Jesus e também por meio de nossas vidas. Nos use, ó Pai, para anunciar o Evangelho, nos use, ó Deus, por meio do Teu Santo Espírito, para pregar o Evangelho de Cristo Jesus aos outros. É o que oramos, em nome de Cristo. Amém. Amém.